Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais uma live. Cadu Quirino falando aqui para você. Sabe o que eu preparei hoje? Felicidade e trabalho podem andar juntos? O que você pensa sobre isso? Te confesso que tem algum tempo que eu estou querendo preparar esse assunto e trazer para você. Essa relação entre felicidade e trabalho. Chegou o dia, é hoje. Então, fica o convite para você acompanhar aí até o finalzinho, conferir todos os detalhes desse conteúdo que eu construí para você. E caso tenha se esquecido aí, caso a memória tenha falhado, anota aí os meus endereços para você conferir as outras lives, mais vídeos e mais conteúdo. No Facebook, na página Liderança Ímpar, pelo Instagram, @cadu.quirino, e no YouTube, Cadu Quirino também. Fica à vontade e vamos lá começar? 20 horas e 2 minutos pontualmente, sempre colocando o Instagram ao vivo. Beleza? Estamos ao vivo no Instagram. Muito boa noite, Instagram, nessa noite de sexta-feira, dia 26 de março. E aí, Instagram, convide aí as pessoas para chega mais nessa live, e vamos falar de felicidade e trabalho. São coisas que podem andar juntas, observando bom português. Felicidade e trabalho podem andar juntos? É o que nós vamos conversar hoje. O que você acha? O que você pensa a respeito? Você já pensou nisso antes? Já passou pela sua cabeça fazer essa relação? Então, talvez para você que pense que é impossível, te digo que é possível. Basta você pensar diferente. E é isso que a gente vai conversar hoje. Felicidade e trabalho podem andar juntos. Eu trouxe alguns conceitos que eu pesquisei. Vou fazer uma mistura com as minhas próprias ideias, os meus conceitos, o que eu penso. E aí eu quero que você construa os seus próprios conceitos. Quero que você desenvolva as suas ideias em relação a isso. Lembra lá dos níveis de realização? Aquele estalo, aquela ideia, aquele pensamento, nossa, como que eu não pensei nisso antes? Então, quero levar você a esse nível de realização, as suas próprias ideias. Legal? Porque a minha função aqui passa longe de querer impor algum conceito para você. Muito pelo contrário. O meu papel aqui é levar você a pensar diferente. Diminuindo aqui essa música. Muito legal essa musiquinha hoje. Deveria colocar ela mais vezes. Então, relação, felicidade e trabalho. Primeiro, quero trazer para você o seguinte. Que tal começar pelo conceito de felicidade? O que você entende por felicidade? Qual que é o seu conceito? Qual que é a sua ideia de felicidade? Quando eu estava construindo esse conteúdo, eu trouxe uma ideia de felicidade aqui de uma pessoa, que não vou falar o nome da pessoa, porque não é importante nesse momento. Mas essa ideia que eu trouxe é o seguinte. Esse conceito aqui que eu vou falar é o seguinte: a felicidade ela só existe para uma pessoa porque existem momentos bons e momentos ruins, momentos felizes e momentos infelizes. Então, para essa pessoa aqui, a felicidade ela é um estágio de comparação. Então você só tem a ideia, você só tem a noção de felicidade porque você compara esse momento que, segundo o seu julgamento, é um momento feliz, com alguns outros momentos infelizes da sua história. E isso vai medir o tamanho da sua felicidade, segundo esse conceito que eu estou trazendo aqui, de uma pessoa
que eu achei aqui na internet. Eu achei interessante porque eu nunca tinha ouvido sobre felicidade como sendo uma comparação. Então eu trouxe, é realmente interessante. E aí eu quero que você comece a colocar aí suas conexões cerebrais para funcionar no mais alto padrão nesse momento. Você concorda com esse conceito? Felicidade, ele é um estágio de comparação entre momentos infelizes e felizes? E aí eu vou colocar mais uma pimenta aí no seu pensamento. Se esse conceito for o principal conceito para você estipular um nível de felicidade, então quer dizer que vão existir níveis diferentes de felicidade. Algumas pessoas vão ser mais felizes do que as outras, menos felizes do que as outras, porque a intensidade dos momentos ruins é diferente para todas as pessoas, assim como a intensidade dos momentos bons é diferente para todas as pessoas. Muito boa noite, Seikazo, tá bom, meu primo? Seja bem-vindo a essa live que eu tô falando hoje da relação entre felicidade e trabalho. Felicidade e trabalho podem andar juntos, de mãos dadas? Qual que é a sua opinião? E aí eu tô falando aqui que eu trouxe um conceito de uma pessoa que eu achei na internet, que a felicidade é medida através da comparação entre momentos tristes e momentos felizes. Então eu estou desenvolvendo esse conceito e eu quero que você comece a pensar nisso. Você concorda com isso? Você concorda com isso? Beleza. Então, quer dizer que se você julgar, se você tiver no seu julgamento aí, na sua história, muito mais momentos tristes, a sua felicidade vai ser pouca, vai ser pequena, vai ser em baixa intensidade? Beleza. Felicidades são momentos. É por aí que eu quero chegar. Dito esse conceito que eu quis trazer como introdução, eu vou colocar agora o meu conceito particular de felicidade, conceito do Cadu Quirino para você. O que eu entendo por felicidade? Primeiro que eu acredito que você só vai alcançar um caminho de felicidade. Primeiro eu tenho que explicar isso antes, né? Para mim a felicidade não é um lugar onde você chega. Para mim a felicidade é um caminho onde você está percorrendo. Então esse caminho vão ser momentos bons e momentos ruins. Até aqui eu concordo com o primeiro conceito. Só que a minha diferença vai chegar nesse ponto agora. O caminho que você percorre, ele tem que ir em direção a algum propósito. Ele tem que ir em direção a alguma missão na sua vida. Então, segundo o livro lá, vou até pegar esse livro aqui, segundo o livro Em Busca de Sentido, e que o autor, eu não vou falar o nome para não correr o risco aqui de errar a pronúncia, segundo Viktor Frankl, já falando a pronúncia, ele diz que você precisa estabelecer um sentido para a sua vida. Sem esse sentido, você raramente vai encontrar a felicidade. Então, quando eu li esse livro, eu me senti muito próximo da ideia do Victor, porque eu também acreditava nisso. Você precisa estabelecer um sentido para a sua vida. A partir do momento que você estabelece um sentido, que você encontra o porquê que você está vivendo, aí sim você é capaz de fazer uma comparação dos seus momentos felizes. Aí que está a diferença que eu quis trazer. E é por esse motivo que eu trouxe esse conceito, esse primeiro conceito sobre comparação. O primeiro conceito traz uma comparação entre momentos felizes e momentos tristes, e a comparação que eu quero trazer, de acordo com o meu conceito, é se os momentos felizes ou tristes, na sua visão, ou seja, na minha visão, estão congruentes com o sentido que você dá para a sua vida. Então, para mim, Cadu Quirino, a felicidade, esses momentos estão congruentes com o sentido que você dá para a sua vida, e não em comparação com momentos tristes. Ficou entendida essa diferença, esse descolamento entre o meu conceito e o conceito que eu quis trazer? Dito esses dois conceitos, eu quero que você construa o seu conceito, ou se você já tiver construído o conceito,
Compartilha esse conceito comigo. Escreve aí, ou escreve aqui ao vivo, ou escreve aí nos comentários o que você entende por felicidade. Beleza. Então, feita essa pequena introdução de conceitos de felicidade, e aí, pessoas, quero dizer para você que está assistindo o seguinte: não vai existir nenhum conceito errado, não vai existir nenhum conceito certo, nem errado, porque o conceito é seu, a história é sua, as experiências são suas, os momentos são seus. Então eu quero que você, como eu disse no início da live, construa o seu conceito, beleza? Então tá. E aí tá, agora eu quero entrar efetivamente no que eu me propus a fazer hoje, que é essa relação entre felicidade e trabalho. Trabalhando aí, trazendo esse conceito já de felicidade aí no que você entende por trabalho. Beleza, eu nem gosto de usar muito essa palavra trabalho. Sempre que eu preciso falar nesse sentido, eu gosto de usar atividade profissional do que trabalho. Por que, Cadu, que você faz isso? Boa pergunta essa que você acabou de fazer. Por que você faz isso? Então, eu acredito, na minha concepção de sentido da palavra trabalho, é algo trabalhoso, é algo que vai demandar uma energia ruim, Então eu quero, e por isso que eu, quando eu posso, sempre que eu posso, eu substituo a palavra trabalho para atividade profissional, porque e se a sua atividade profissional ela te traz prazer? Ela vai ser um trabalho, entende? Então essa é a minha concepção. Olha aí, Pires do Rio está sempre presente nessa live. Eu preciso mandar um presente para as pessoas de Pires do Rio, porque eu tenho uma audiência muito grande em Pires do Rio, interior de Goiás. Seja bem-vinda, Camila, novamente a essa live. Brasília, eu falei de Sei Casos, esqueci de falar de Brasília, né? Falei de Goiânia, Brasília, Pires do Rio. É o assunto aí sobre inteligência emocional pulverizado no Brasil. Muito legal. Tá, então vamos lá falar a primeira relação que eu quero estipular entre felicidade e trabalho. Nem tudo que você ama fazer na sua vida vai levar dinheiro até você. Você concorda com isso? É uma verdade, não é? Nem tudo que você ama fazer vai levar dinheiro até você. Beleza. E aí? Como que você faz então, se isso acontecer? Se você encontra aí uma atividade que queima no seu coração para fazer, se essa atividade não dá o que você precisa financeiramente, o que você faz? Então essa é a primeira relação que eu quero trazer. O que você pensa a respeito disso? É a infelicidade quando você tem que buscar talvez fazer algo que você não ama. Porque se o que você ama não traz o que você espera de felicidade, não é natural que você vai buscar fazer algo que traga o que você precisa, é o tal de aceitar as propostas, não é verdade? E aí, como é que é essa relação? Hoje a live, para você que está assistindo aqui ao vivo no Instagram, vai ser um pouco mais reflexiva, tá bom? Hoje eu optei por não trazer tantos conceitos e levar você a pensar mais, fazer algumas reflexões. Para você que está assistindo aí também, já fica sabendo que você vai fazer algumas reflexões hoje. Quero te levar a pensar diferente sobre essas relações. O que você faz quando você precisa, quando você tem a necessidade de buscar fazer algo que você não gosta, só pela necessidade financeira? Beleza. Tá. E se quando, mesmo assim, agora eu quero fazer um desdobramento desse pensamento. Se quando você faz o que você ama, você faz... Eu quero que você pense assim, ó. Tenho a minha atividade profissional como um todo. Lembra que eu falei ontem? Que legal, né? Aquele conceito de ontem, da live de ontem, sobre a visão holística, que o todo não é a soma das partes. Se você perdeu essa live de ontem, procura lá, lá nos canais que eu te falei, você vai achar sobre as 5 habilidades de um futuro imediato. Eu falei sobre visão holística. Trazendo esse conceito de novo assim, de ontem para hoje,
Se o todo não é a soma das partes, eu quero que você entenda que a sua atividade profissional é um todo, beleza. Dentro desse todo existem as partes. E se algumas dessas partes são atividades que você não gosta de fazer? Então, isso pode acontecer também, não pode? Não é um pensamento muito ideal, muito sonhador, posso usar essa palavra, sonhador? Um pensamento sonhador que tudo, absolutamente tudo, 100% do que você faz é o que você ama? Vou te dar um exemplo meu, eu sempre gosto de trazer um exemplo meu. Eu tô aqui fazendo uma live nesse momento. Eu adoro falar, adoro estar na frente da câmera, passando conteúdo, falando para você o que eu sei, falando tudo que eu trouxe de conhecimento todos esses anos. Porém, existem coisas até eu chegar, existem atividades, existem coisinhas que eu faço até chegar a esse momento agora que eu não gosto de fazer. Por exemplo, colocar o roteiro aqui no meu editor de texto. É uma coisa que eu não gosto de fazer. Por mim eu ia falando o que viesse na cabeça, porque o meu perfil ele funciona assim. Só que eu sei que se eu não colocar o roteiro aqui no meu computador e for fazer uma live falando só o que vem na minha cabeça, o assunto vai fugir completamente do que eu pretendo falar para você. Então eu faço algo que eu amo, que é falar de inteligência emocional, falar de comportamento humano, falar de liderança, falar, que eu adoro passar conteúdo. Estou descobrindo que eu adoro falar para as câmeras também, então é algo que eu amo fazer, beleza. Só que escrever o roteiro é algo que eu não gosto. Então, o que eu escolho? Será que eu paro de fazer as lives, paro de distribuir conteúdo, só porque existe uma atividade que é ruim fazer? Então essa é mais uma reflexão que eu quero que você instale na sua cabeça e pense. O quanto é ruim na sua percepção algumas pequenas coisinhas que você faz, mesmo que a sua atividade principal seja o que você ama. E aí eu trouxe já uma resposta, ou algumas respostas para essa reflexão. Quando isso acontece, o que você pode fazer? O que você faz? O que você faz quando isso acontece? Você pode fazer o seguinte, você pode delegar, você pode fazer para outra, você pode falar para outra pessoa fazer. Se você tiver alguém sob o seu comando, hierarquicamente abaixo, ou se tiver sócio, não sei, você pode delegar, ó, beleza, pega isso aqui e faz para mim porque eu não gosto de fazer isso. Não pode? Pode. Você pode pagar para outro profissional fazer, pode também, não pode? Ah, falando em pagar para outro profissional, lembrei de mais uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é editar os meus vídeos. Então, eu acho que é um trabalho maçante. Eu não gosto, Cadu não gosta. Apesar que o trabalho final eu gosto. Só que o processo de editar o vídeo, cortar, colocar as legendas, enfim, todo esse processo eu acho chato de fazer. Porém, eu faço. E faço no melhor que eu sei fazer. Beleza? Mas eu podia pagar um profissional para fazer? Podia, também. Só que existem dois motivos aqui, que eu, no caso, não pago. Primeiro, que eu não tenho dinheiro suficiente para pagar um profissional. Segundo, que eu quero aprender a fazer, porque quando eu tiver realmente que pagar um profissional, eu sei como ensinar esse profissional a fazer, a editar os vídeos do jeito que eu gosto, do jeito que eu acho melhor, do jeito que eu sei que a minha audiência se conecta comigo. Então, primeiro, você pode delegar, segundo, você pode pagar. Terceiro, é o que eu faço. Você pode aprender a fazer, entendendo que isso faz parte do processo. Legal, né? E aí, quando essa terceira opção, você pode entender que isso faz parte do processo e você faz mesmo assim, é aquela velha frase que eu adoro falar, que o prazer do resultado é construído na dor do processo. Legal. Vale o resultado, é isso aí, primo. Vale o resultado. Então você tem três opções que eu falei. Você delega, você paga ou você entende que faz parte do processo e faz mesmo assim. Então, dentro dessa primeira relação
que eu quis dizer, que é a infelicidade de fazer algo que você não ama, e mesmo quando você faz algo que você ama, existem partes do todo que você não vai gostar de fazer, você tem opções para poder aumentar o seu nível de felicidade. Ou, dentro dessas opções, mesmo assim, mesmo você tendo que fazer, você pode aumentar o seu nível de felicidade prevendo o resultado. Aquela frase que eu falei, que o prazer do resultado é construído na dor do processo. Percebe que vai existir sempre um caminho, vai existir sempre uma escolha para aumentar o seu nível de felicidade dentro do que você faz, mesmo se for algo que você não gosta de fazer. É só a gente projetar no futuro. Existe um conceito lá na inteligência emocional que é visão de futuro. Eu trabalho muito isso dentro dos processos de coaching. E é muito, muito interessante você visualizar o seu futuro, você construir o seu futuro na sua mente. Porque quando você faz isso, eu sempre falo que todos os nossos pensamentos constrói a realidade, constrói o que vai acontecer. Porque você comanda, você programa o seu cérebro. Então, quando eu levo meus clientes a construir o futuro deles, eles estão programando o cérebro a chegar naquele futuro. Existe até uma ferramenta chamada Roadmap, que a gente faz no processo de coaching, que eu estabeleço junto com as pessoas o passo a passo do futuro. É uma coisa fantástica. E a pessoa vai visualizar cada passo dela até o objetivo dela. Então ela estabelece pequenas metas dentro de uma meta maior. Ó, mais Brasília na live. Agora a live pesou mais para Brasília. Seja muito bem-vinda, Joroca, a live. Beleza, então falei dessa primeira relação e falei de visão de futuro. Muito, muito legal você, sempre que você puder, você construir dentro da sua mente, se possível, construir imagens, se possível colocar sons, colocar sensações de como será o seu futuro. Isso vai aumentar muito as possibilidades de você ser mais feliz no caminho que você escolhe fazer. Certo. Tá. Vou colocar depois lá nos comentários, tá? O livro aqui para quem quiser buscar, Em Busca de Sentido. Fez muito sentido para mim. Vamos lá então, construir mais uma relação aqui. E quando você não alcança o reconhecimento que você acha que merece na sua atividade profissional? É um motivo para ser infeliz, não é? Poxa, faço o que eu gosto, não tenho problema, não tem partes ruins no que eu faço, porém eu não sou reconhecido. E aí pode ser reconhecimento tanto financeiro quanto reconhecimento de habilidades também. Então, quando o seu reconhecimento ele é baixo, seu nível de felicidade vai cair também. Legal isso aí. Então tá. Então quando que isso pode acontecer? Provavelmente acontece muito quando você exerce uma atividade onde você não usa as suas habilidades naturais. Porque aí você vai ficar naquele, sabe, vai ficar trabalhando meio que com o freio de mão puxado, sabe? Aquelas habilidades que você sabe que tem que fazer, mas enfim, faz achando ruim. Quando você faz isso, você pode até obter realmente algum reconhecimento, só que o seu reconhecimento interno, o reconhecimento seu para você mesmo, não vai ser legal. E isso é um fator que a gente deve prestar atenção. Então eu estou falando de reconhecimento de dois jeitos, de duas visões. O reconhecimento que vem de fora e o reconhecimento que vem de dentro de você. Então, dito esse que vem dentro de você, falei agora, parte para o reconhecimento que vem de fora. Poxa, adoro fazer o que eu faço. Tô cumprindo minha missão, faço o que eu amo, porém não vejo muito reconhecimento do mercado aí, reconhecimento do mundo perante o que eu faço.
E isso é um caso muito ruim e pode te trazer infelicidade. Aliás, eu preparei aqui um conceito sobre missão. Engraçado, né? A gente sempre ouve, procure a sua missão de vida. Qual que é a sua missão de vida? E parece tão filosófico isso, né? Parece às vezes tão, para mim pelo menos, parecia tão distante da minha realidade. Cadu, qual que é a sua missão de vida? Uau, isso parece coisa para quem tem uma importância gigante no mundo. Eu te falo que não. Missão de vida, ela é feita, pode ser feita até numa ferramenta dentro de um processo de coaching. Imagina o poder que é isso. E aí eu vou explicar rapidinho como que funciona você descobrir missão de vida. Quais que são as suas qualidades, por exemplo? O que que te define? Vai pensando aí. Eu falei lá no início da live, que hoje seria um pouco mais reflexivo. Quais são as qualidades que te definem? Se você fosse começar a listar isso aí pra você. Qual que é a sua essência? Essência. Ok. Pensou? Começou a trabalhar nisso aí, né? Começou a trabalhar mentalmente. Vai outra pergunta. Quais são os seus talentos? O que que só você faz de bom nesse mundo? Quais que são os seus talentos? O que que as pessoas... o que que você faz que as pessoas te procuram para fazer? Vou dar um exemplo. Uau, eu cozinho, eu frito um ovo, que é o melhor ovo de Brasília. Faço o melhor ovo frito de Brasília. É um talento, né? Você tem algum segredinho ali que as pessoas te procuram. Ai, frita um ovo pra mim. Pode ser, não pode? Vou trazer um exemplo, então, um exemplo profissional. Beleza. Olha aí, pessoas acabam de chegar, pessoas que nunca apareceram na live. Seja muito bem-vinda, Goiânia, o Portal do Sol na live. Portal do Sol. Seja bem-vinda, Isabela, na live. Então, o seu é top, primo. Vou dar um exemplo profissional. Eu tinha loja de roupa, né? Lá em Porto Velho. Então, dobrar roupa é um talento, sabia? Não se dobra roupa de qualquer jeito. Principalmente quando você tem que guardar o seu estoque em colmeias. Colmeias, você sabe o que é uma colmeia? Imagina uma colmeia aí de abelhas. É mais ou menos aquilo ali. A gente constrói colmeias na parede para guardar roupa dobrada. Então guardar roupa é um talento. Tem que saber dobrar a roupa de maneira correta para ocupar o menor espaço possível na colmeia e para evitar que a roupa fique amassada. Eu, por exemplo, era horrível para dobrar roupa. Só que tinham pessoas que trabalhavam para mim que era um talento dobrar roupa. Então eu falei que missão, né? Quais são as qualidades que te definem? Qual que é a sua essência? O que que você tem de melhor? Segundo, quais são os seus talentos? O que que você faz que só você faz nesse mundo? Falei do fritar ovo, acabou de aparecer um ovo frito aí de Brasília, que é o melhor de Brasília. Falei de dobrar roupa, beleza. A terceira parte de construção de missão é o legado. Isso mesmo, legado. O que que você quer deixar para o mundo? Exatamente. Como que você quer ser lembrado nesse mundo? O que que você quer realizar nesse mundo? Quando eu faço essa ferramenta de missão com os meus clientes, eu costumo falar assim, o que que você, quando você estiver lá com seus 90 anos de idade, vai contar para os seus netinhos? Olha, eu fiz nesse mundo, eu fiz isso, 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 isso. Legal, né? Então, missão. Então, missão de vida é uma ferramenta. Você descobre missão quando você descobre suas qualidades, você descobre seus talentos e você coloca junto, dentro desse caldeirão, dessa mistura, o seu legado. O que você quer fazer, o que você quer deixar para essa vida. Olha aí, Porto Velho na live. Seja bem-vindo, Lohan. Eu sempre falo que a internet é uma maravilha, né? É o assunto pulverizado no Brasil. Valeu, Lohan, pela audiência. Então, quando você constrói a missão de vida, qualquer atividade profissional que você for fazer, que estiver dentro da sua missão, ela vai te dar prazer. Uau! Agora ficou mais interessante, né? Saber a missão de vida. Vai que você eu sou
Lembrei aqui agora. Eu sou um cara que gosto de falar, tô falando de mim, né? Sou um cara que gosto muito de falar. Beleza, vamos supor que eu trabalho de, pensa aí, me ajuda numa profissão que tem que falar muito. Vendedor. Vendedor costuma falar muito. Beleza, apesar que eu não gosto de vender, mas o vendedor tem que falar muito. Então, se é uma habilidade minha falar muito e, sei lá, por algum motivo eu tenho que trocar desse emprego, não vou ser mais vendedor. Vou ser uma outra profissão que fala muito. Me ajuda aí, uma outra profissão que fala muito. Sei lá, advogado. Advogado. Vendedor e advogado não tem nada a ver. Só que lá na minha missão de vida é uma qualidade minha. É uma qualidade de comunicação. É um talento que eu tenho de construir as ideias. Então, foi muito legal. Eu pensei em palestrante, nesse caso, mas eu quis uma profissão mais clichê, entendeu? Valeu pela sua ajuda. Eu pensei no palestrante. Mas o vendedor e o advogado ficou bacana agora. Porque são profissões que não tem nada a ver uma com a outra, só que elas usam as mesmas qualidades e os mesmos talentos. Beleza? Então tá, se eu sou um advogado formado, por exemplo, não dou certo aqui, não deu certo a minha profissão, eu vou ser um vendedor. Eu posso usar as minhas mesmas habilidades. Então tá congruente com a minha missão de vida. Entendeu onde eu quero chegar? Habilidades, as mesmas habilidades usadas em diferentes atividades profissionais, se estiverem congruentes com a sua missão de vida, as duas, apesar de serem completamente diferentes, vai te dar prazer no que você faz. Então é nesse resultado que eu quis chegar. Tem que ser congruente com a sua missão de vida. E aí, isso eu contei toda essa história, fiz toda essa amarração para chegar de novo, para voltar lá no reconhecimento. Provavelmente, se você faz o que você ama, e se você estiver muito bem nisso, você vai ter o reconhecimento. Consequentemente, vai ser feliz nisso que você faz, nessa atividade profissional. Por isso que eu trouxe o conceito de missão. O como é importante descobrir a sua missão, para descobrir quais são as habilidades e descobrir quais as atividades que vão usar essas mesmas habilidades. Ok? Combinado? Ficou claro isso que eu expliquei? Se não tiver ficado claro, fala agora. Escreve aí, Cadu, explica isso de novo, que eu não consegui acompanhar no raciocínio. Você também estiver assistindo essa gravação aí, ó, põe nos comentários aí, que eu vou mandar uma mensagem para você explicando de novo. Ok? Beleza. Tá, e aí uma pergunta que você deve estar fazendo agora. Beleza, Cadu, muito bonito o que você falou, mas me diz aqui, como que eu vou saber se eu tô fazendo o que eu gosto? Muita gente não sabe, tá? Muita gente não sabe. Eu mesmo já atendi algumas pessoas que não sabiam como identificar quando elas estão fazendo algo que elas gostam. Existe uma coisa, um termômetro que existe uma gíria aqui que é falar assim, ó, é batata. Quando eu falo é batata, vai dar certinho. Então é um termômetro que vai te dizer se você está fazendo o que você gosta. É batata. É o chamado flow. Eu já falei sobre flow em algumas outras lives. Quando você estiver na sua atividade profissional e você estiver sentindo que o tempo está passando e você nem está vendo, que você está assim, ó, flutuando, que você está em êxtase, que você está em outro planeta e de repente você olha no relógio, nossa, já passou isso tudo, você está em flow. Basicamente, quando você estiver exercendo essa atividade, nesse sentimento de uau, você está fazendo o que você gosta. O flow, tecnicamente explicando, flow é quando você está numa atividade extremamente desafiadora, usando as suas melhores habilidades. E aí você vai chegar nesse sentimento de flow. Por isso que é importante descobrir. Se caso ainda não assisti esse filme, e várias pessoas me indicaram já esse filme. Vou ter que procurar esse filme, olha aí. Beleza. Então, é esse flow. Quando você estiver
usando as melhores habilidades, e por isso que é importante descobrir habilidade, por isso que você é quase uma necessidade humana. Eu falei uma vez aí na live sobre pirâmide de Maslow, é quase uma necessidade humana descobrir habilidades, porque você vai ter condições de identificar o seu flow. Eu, por exemplo, estou em flow quando eu estou fazendo uma live. Eu olho no meu reloginho agora, já se passaram quase 40 minutos que eu estou falando. E eu nem percebi. Isso é flow. É um ambiente desafiador, eu estou falando um conhecimento, eu tenho que ser responsável, autorresponsável para passar exatamente o que eu sei para você, e eu sei que a gravação dessa live está passando para outras milhares de pessoas. Então é um ambiente desafiador e onde eu estou usando a minha melhor habilidade, que é falar, que é comunicação, que é passar o conteúdo que eu estudei durante mais de 10 anos. Então eu estou em flow, então eu faço o que eu amo hoje. E quando você descobrir isso, você está fazendo o que você ama. Joinha, entendeu o que é flow? Fica a dica aí do seu caso para o filme Soul. Beleza. Ah, tá. Quando você faz aquela ferramenta de missão, quando você descobre a sua missão, você evita de aceitar propostas que vão te deixar infeliz, tá bom? Eu tinha notado isso aqui, eu deixei anotado até em caixa maiúscula, aqui em letra maiúscula, para falar para você. Eu quis te falar isso, eu quero te falar isso, para demonstrar a importância que é descobrir missão de vida. Falei toda aquela relação de atividades diferentes, lembra do advogado, do vendedor? Porque sabendo a sua missão de vida, você evita de aceitar propostas que vão te levar a um estado de infelicidade na atividade. Porque você vai passar a aceitar propostas que são congruentes com a sua missão de vida. Beleza? Pegou a importância da missão? Pegou a importância do flow? Pegou a importância das habilidades? Tá pegando a importância do que é a felicidade no trabalho? Joia! Joia também, eu sinto que é uma gíria daqui de Goiás, né? Joia. Então, Goiás é muito bom, né? É tão bom que abriga Brasília. Vamos lá continuar então. Vou trazer para você agora, dentro da live de hoje, um último motivo que pode levar a um estado de infelicidade, que pode te tirar a felicidade. Dentro da minha experiência profissional recente, por que eu falo recente? Porque eu fui gestor de lojas lá por vários e vários anos. Hoje eu sou gestor de pessoas, né? Na verdade, lá naquela época, quando eu era gestor de lojas, eu era gestor de pessoas, só que eu não sabia disso ainda, né? Eu estava gerindo pessoas sem saber. Hoje eu faço isso profissionalmente. Então lá atrás, quando eu era gestor de lojas, desde lá até agora, hoje, eu falava que hoje, na minha curta experiência profissional como gestor de pessoas mesmo, o que eu venho percebendo? Que um dos motivos que tira muita a alegria das pessoas nos seus ambientes profissionais é o mau relacionamento interpessoal. Às vezes a pessoa faz o que ama, ela está no ambiente que ela gosta, só que ela não gosta das pessoas, ou as pessoas não gostam dela. E aí eu quero levantar mais uma pergunta reflexiva agora. Será que fica só no campo de eu não gosto deles, ou eles não gostam de mim? Ou pode aprofundar um pouco mais nesse campo aí, e a gente pode nos encher de autorresponsabilidade e procurar entender as pessoas que estão conosco ao nosso redor. Legal isso aí, hein? Trazer a autorresponsabilidade e procurar entender as pessoas. Então tá. Então é um dos motivos que você talvez pode ser infeliz. Mau relacionamento interpessoal. Beleza, como que a gente resolve isso? Tá, eu listei algumas coisas aqui que podem ajudar você a resolver isso daí. Primeiro,
que eu sempre falo, que eu sempre vou defender: saber perfil, saber habilidade. Quando você escolhe, porque isso é uma escolha, eu sempre falei também em alguma live que eu já fiz, não lembro qual, que a jornada do autoconhecimento é uma filosofia de vida, é um estilo de vida. Você precisa viver o autoconhecimento. O autoconhecimento não é um destino, é um estilo de vida. Quando você decidir incorporar esse estilo de vida na sua vida, se conhecendo, fazendo essas pesquisas internas, se desbravando, assim, quando você decidir fazer isso, você vai passar a entender o outro com muito mais sensibilidade, com muito mais empatia e com muito mais cuidado também quando for tratar com o outro. Então a primeira coisa é perfil, saber perfil. Isso vai melhorar muito o seu relacionamento interpessoal. Por quê? Porque começa com um relacionamento com você mesmo. Eu falei tem uma live que eu fiz sobre conhecimento é poder. Eu falei que conhecimento te dá poder. Poder de controle. Como que você se controla se você não conhece? Como que você controla algo que você não conhece? É impossível. Ok? Então você não tem como se controlar se você não conhece. Beleza? Então, primeira dica é se conhecer. Primeiro passo para a felicidade no trabalho é se conhecer, que você vai se relacionar melhor com os outros. Segundo, dentro desse pacotão aí de autoconhecimento, saber conversar com as pessoas na linguagem delas. Converse com as pessoas na linguagem delas e não na linguagem que você acha que elas vão entender. Então comece a conversar. Se você vai no Japão e falar português, você está enrolado. Porque ninguém vai te entender. Ou você aprende japonês ou você sabe falar inglês, que é a língua universal do turismo. Não é verdade? Você vai lá na Rússia falando português, está enrolado. Uma vez lá nas minhas lojas eu recebi um russo lá e foi muito interessante. Eu tive que atender esse russo falando inglês, eu arranhei meu inglês ali, mas a dificuldade da pessoa para comprar uma camisa, ele queria só uma camiseta, essa camiseta aqui, ó, tipo camiseta, e o cara não sabia, mal falava o inglês. Então é a mesma coisa. Como que você vai conversar com uma pessoa, como que você vai entender uma pessoa falando numa língua que ela não entende? Então precisa se conhecer, precisa conhecer essas línguas aí das pessoas, perfil, linguagem de valorização, certo? Outra coisa muito interessante, que trava muitas pessoas, isso na minha experiência, negação do passado. Olha que interessante. Negação do passado. Quando você nega o seu passado, isso é uma escolha, tá? Quando você nega o seu passado e você deixa situações a serem resolvidas e não resolve, deixa lá atrás, achando que isso vai se resolver sozinho, isso também te impede de um melhor relacionamento interpessoal. Por quê? Mas o que tem a ver? Porque você está trazendo frustrações para o seu presente, tá? Então o seu passado interfere diretamente nas suas escolhas do presente. Então você não pode negar o seu passado, você tem que aceitar o seu passado e ser grato. Isso tudo é um processo, tá? Não vai ser assim, ó. O Cadu falou isso pra mim, assisti um tal de Cadu Quirino numa live lá e ele falou que eu tenho que aceitar meu passado. Não é assim, tá bom? Eu não tô aqui fazendo mágica. Tudo é um processo que deve ser feito com muito cuidado. O passado é um caldeirão fervendo, você tem que mexer com cuidado, senão você vai se queimar, tá? Então, mexer nesse passado com muito cuidado, com muito respeito, com muita aceitação, resolver o que você tem de mal resolvido do seu passado, vai te trazer mais tranquilidade, vai te possibilitar fazer melhores escolhas no seu presente. Lembra da relação de passado, presente e futuro? Que as suas experiências de dor do passado, elas vão levar a ansiedade no futuro, projeções de medo no futuro, isso gera ansiedade,
E quando gera ansiedade, quando você está ansioso para o seu futuro, por causa de lembranças de dor do seu passado, você faz escolhas erradas no seu presente, tá? Inclusive nos relacionamentos interpessoais, de forma geral. Relacionamentos profissionais, relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, enfim. Olha quanta coisa é impactada por suas lembranças de dor de passado. Certinho? E por que isso acontece? Legal, né? Deve ser o que você acabou de perguntar aí. Tá, por que isso acontece? Então, como é que eu resolvo isso? Sabe por quê? O seu cérebro, o meu cérebro, o seu cérebro, o cérebro é uma máquina muito perfeita, se é que existe pouco perfeito, né? O cérebro é uma máquina perfeita. Então, ele vai te proteger. Se você não resolveu essas situações do seu passado, e tudo tem a ver com felicidade, tá bom? Eu não tô fugindo do tema. Se você tem essas lembranças de dor do seu passado, seu cérebro, como uma máquina perfeita, ele vai te proteger dessas lembranças. Então, ele vai evitar que você passe por situações parecidas com aquelas lá no seu passado que despertaram sensações ruins. Então ele vai te proteger. Então se você não resolve o que te fez de mal no passado, provavelmente se você fosse relacionar com uma pessoa, de toda forma, tá? De novo, profissional, familiar, amoroso, em qualquer relacionamento com qualquer pessoa, se tiver uma eminência ou iminência, não sei, ou eminência, não sei, mas você entendeu. Se você tiver numa iminência de chegar numa situação próxima ou parecida com aquela que você tem de dor no seu passado, seu cérebro vai dar um jeito de te tirar daquilo, vai te afastar dessa pessoa, porque ele vai olhar e vai falar assim, nossa, não posso deixar você aproximar dessa pessoa, porque lembra, lá atrás você já sofreu com isso. E aí você talvez sem motivo aparente, não sabe por que, se afasta da pessoa. Então o passado mal resolvido interfere nas suas boas relações interpessoais. Muito por conta disso. Não culpe seu cérebro, ele está só te ajudando. Porém você tem que se ajudar também. Você tem que voltar lá atrás, ou voltar em vários momentos e resolver isso aí do seu passado. Certinho? Ficou entendida essa relação? Eu me preocupei muito na maneira como eu fui explicar isso para você, porque é um assunto delicado. Passado é um assunto delicado, certo? Beleza. Existem outras coisas também que prejudicam o seu relacionamento interpessoal e prejudicam a sua felicidade também. Valores. Você sabe quais são os seus valores hoje? Se eu te perguntar quais são os seus valores, talvez você vai falar aí um ou dois, tal, enfim. Mas existe uma lista gigante de valores que talvez você nem imagina que tenha. E esses valores estão funcionando na sua cabeça. Valor, tá, Cadu, você está falando de valores. Explica o que são valores. Ok, desculpa, esqueci de explicar. Valores é tudo aquilo que justifica os seus comportamentos. Então, se você sai de casa para correr debaixo da chuva, é porque existe algum valor dentro de você que está justificando essa atitude. Não sei qual que é, pode ser liberdade, não sei. É um dos valores que eu conheço, é um dos que eu tenho. Entendeu? Então tá, se você vai lá para a cozinha fritar um ovo, sei lá, você frita um ovo com óleo, frita um ovo com manteiga, ou frita um ovo sem óleo, sem manteiga, existem valores que ditam o seu comportamento. Então, essa incompatibilidade de valores vai deixar você distante das pessoas também, se você não conhecer os seus. E aí você está conversando com uma pessoa lá, está conhecendo uma pessoa lá, você chegou no seu ambiente profissional lá, hoje nem tanto, porque a maioria está em home office e tal, mas enfim, lembra quando você chegava no seu ambiente profissional lá, e aí você fala assim, nossa, parece que meu santo não bateu com aquela pessoa, não gostei do jeito daquela pessoa, né? Assim que a gente fala. Sabe o que é isso? Seus valores não bateu com os dela. Alguma coisa que essa pessoa falou, entrou na sua cabeça e falou assim, aí seu cérebro falou assim, ó, olha, isso que ela falou não é legal pra você não, tá? Pode ser valores,
pode ser alguma ofensa do seu passado. Por isso, tudo isso que eu estou falando reforça mais ainda a importância de se conhecer, para ser mais feliz, para se relacionar melhor com as pessoas, para ser mais empático. Valores influencia também. É o tal do santo não bateu. E não bateu mesmo, valor não bateu. Beleza. Outro motivo que pode levar também a um mau relacionamento entre pessoas, e aí agora o motivo mais técnico, âncoras de carreira. O que são raios de âncoras de carreira? Âncoras de carreira, se você soubesse quais são as suas âncoras quando você fez o vestibular, nem sei se hoje tem vestibular, acho que tem vestibular hoje ainda, né? Faz tanto tempo que eu não entro nessa área que eu nem sei mais, te confesso que eu nem sei se existe vestibular ainda. Mas se você soubesse suas âncoras de carreira, vamos falar pra mim aqui, eu, Cadu, 40 anos. Se quando eu fiz o meu vestibular, lá em 1997, se eu soubesse quais eram as minhas âncoras de carreira, eu tinha escolhido uma profissão de forma assertiva. Eu tinha escolhido uma profissão que eu ia me sentir bem. Porque âncoras de carreira são os motivos pelos quais você escolhe fazer o que você faz. Então você tem que atender às âncoras de carreira. Então são as motivações profissionais. E isso também se descobre numa pesquisa. Pesquisa âncoras de carreira. É igual missão. Se você souber missão e souber âncoras de carreira, você já está, digamos, com tipo 60%, 70% do seu caminho profissional percorrido. Porque você vai fazer uma escolha muito mais correta da sua atividade profissional. Então, âncora de carreira, quando você está numa atividade profissional que não está atendendo às suas âncoras de carreira, você vai estar infeliz também. E vai se relacionar mal. Porque a sua infelicidade te deixa carrancudo, te deixa desmotivado, te deixa de saco cheio. E você vai se relacionar mal também. Âncora de carreira também. Legal, né? Então aí eu te levo a pensar agora, mais uma pergunta reflexiva. Legal, hoje acho que eu já perdi as contas de quantas perguntas reflexivas eu fiz para você hoje. O que tira a sua felicidade? É a função que você exerce hoje? São as pessoas que trabalham com você? É legal você começar a se fazer essas perguntas, né? Para poder mensurar. Lembra que eu falei ontem sobre colocar no papel a rotina do dia? Então coloca no papel. Se for difícil para você imaginar, como é para mim também, então coloca no papel. O que me tira hoje a felicidade? O que me deixa infeliz? É o que eu faço? São as pessoas? É a falta de reconhecimento? Então você começa a fazer uma lista para ficar mais fácil, para poder achar uma solução. Legal, né? É motivo financeiro? De onde vem a minha desmotivação hoje? É motivo financeiro? É porque eu não me conheço? Então, e aquela pergunta inicial que eu fiz? Felicidade e trabalho podem andar juntos? Eu acredito que sim. Eu acredito que pode andar muito junto. Se você azeitar toda essa engrenagem, se você deixar muito bem encaixadinha as peças, é possível você ser feliz no que você faz. Agora, se você deixar faltar uma peça, se as engrenagens começar a bater sem óleo, vai começar a desgastar as peças, aí vai sentir dor, e aí vai ser ruim, aí vai ser triste, né? E aí? O que você me diz hoje desse assunto? Foi joinha para cima ou joinha para baixo? Ficou alguma dúvida nesse mar de conteúdo que eu entreguei para você hoje? Olha, eu achei muito legal esse conteúdo. Te confesso que tinha muito tempo que eu já queria trazer esse conceito de felicidade e trabalho. Foi legal, você entendeu o conteúdo, tá tudo ok. A live é de vocês, a live é sua, pode perguntar, pode comentar, porque de conteúdo chegamos ao fim. 50 e alguma coisa minutos falando e o flow tá aqui. Em flow, eu falaria mais outros 50 minutos. Isso é flow, tá? Quando você descobrir que você faz alguma coisa sem ver o tempo passar, é flow.
E aí? Tudo certo então? Nenhuma pergunta, nenhum comentário, tá tudo ok. Pires do Rio, Brasília, Goiânia, Portal do Sol, Porto Velho. Esqueci de alguma cidade? Não, né? Não sei se alguém entrou e saiu também, talvez eu não vi. Me desculpe quem eu não vi. Então, podemos encerrar então? Tá tudo bem se encerrarmos essa live? Foi muito bacana hoje. Espero que você tenha gostado. Eu torço para que durante a noite agora, quando seu cérebro for fazer todas as ligações de tudo que você viu, de tudo que você ouviu no dia de hoje, tomara que esse assunto faça parte do programa cerebral que você tem e jogue isso para a sua memória a longo prazo e faça todo sentido na sua vida daqui para frente, ok? Então, feliz noite de sexta-feira para você e a gente se encontra semana que vem, com certeza, com mais conteúdo que eu espero construir com extrema qualidade só para você, ok? Valeu, tchau!